Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dentro da Biocasa. Nós estamos numa série de conversar aí com várias pessoas do mercado imobiliário. Alguns são franqueados, outros não. Alguns fazem parte da diretoria, outros não. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma das nossas primeiras unidades da Biocasa. Eu estou com o Marcelo Cunha. Marcelo hoje é nosso franqueado do Morumbi, né? E ele está aí numa jornada com a gente já de um pouco mais de um ano. E no dia de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor o Marcelo, né? Conhecer o que o Marcelo gosta, as expectativas do Marcelo para o mercado imobiliário. Vamos falar um pouquinho da atuação dele dentro, né, da Biocasa, né? E tudo que vocês puderem imaginar, um bate-papo aí de uns 40 minutinhos. Tenho certeza que vai ser bem bacana para todos nós. Bom, Marcelo, seja muito bem-vindo aí. É sempre um prazer falar com você, cara. Se apresenta para esse pessoal, um breve resumo, quem é o Marcelo, né, o que o Marcelo come, o que o Marcelo gosta de fazer, né, de uma maneira geral, para que todo mundo tenha, né, o conhecimento do Marcelo no final desse bate-papo aqui. Tá ótimo, muito obrigado aí pelo convite, primeiramente. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, um prazer estar falando desse modelo que a gente ajudou a desenvolver aí, que já está com uma forma muito robusta e é o primeiro ecossistema para formação de patrimônio imobiliário do mercado brasileiro. Então, tenho muito orgulho aí de estar fazendo parte disso. E é isso daí. Bom, vamos Muito lá. bom. Até vou contribuindo aqui, É, que você está com a gente um ano e pouco, mas o Marcelo tem uma vida antes da Biocasa, né? O eu Marcelo, o te pouco dei que eu trabalho um conheço. pouco antes disso também, né? Eu quis Ih, que a gente namorou bastante ali antes de fechar realmente a parceria e de fazer todas as formalidades que precisavam ali. A gente te dei bastante trabalho até que a gente conseguisse chegar nos finalmente, né? É, mas sempre contribuiu muito, né? Porque como a nossa empresa ainda é uma empresa jovem, né? O projeto tem 3 anos, a empresa tem 2 anos, né? Hoje nós estamos com 7 unidades aí pelo Brasil. Você tem uma unidade muito relevante, Morumbi, São Paulo, né? Uma praça muito tradicional. Mas antes da gente chegar na Biocasa, né? Antes da gente até mesmo se conhecer, o Marcelo já estava na construção civil, né? Então, se você puder dar uma palhinha para a gente, hoje o Marcelo, um pouquinho da sua história aí, para o pessoal entender, até que aí nós vamos fazendo essa conexão, né? E o intuito dessas, né, chamadas que a gente tem feito aqui, essas reuniões, é levar para as pessoas que estão nos ouvindo essa mentalidade empreendedora, né? Porque hoje o Marcelo tem uma empresa, é proprietário da Biocasa, como a gente está falando, mas nem sempre foi assim, né? Então, tem pessoas, às vezes, que estão tentando se inspirar, né? Vir para o mercado imobiliário. Você já era do mercado imobiliário. Tem alguns dos nossos franqueados que não eram, mas você já era. Mas conta um pouquinho pro pessoal essa história aí para a gente entender o que fez você chegar até aqui, né? Vamos indo construindo esse raciocínio junto. Bom, minha história no mercado imobiliário mesmo, propriamente dito, começou no mundo corporativo. Já no mundo corporativo, quando me formei, eu tive uma experiência na Alemanha, fiquei um ano na Alemanha, Legal. fazendo um estágio na Airbus. E foi o primeiro contato que eu tive com o gerenciamento de projetos naquela época. Eu não sabia exatamente ainda das teorias, mas absorvia muita coisa que eu já via os outros fazendo, entendia e produzia em cima daquilo, aplicando as metodologias ali. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu fui trabalhar também com gestão de projetos, passos iniciais ali de carreira, né? Então, ainda com salário baixo, ainda começando as coisas, mas já dentro de um mercado de gestão de projetos, que muitas vezes já era o segundo passo, né? A pessoa já teria uma experiência em outra coisa até chegar na gestão de projetos. Então, dali eu já iniciei, pouco tempo depois que já tinha formado, iniciei um MBA na parte de gestão de projetos, que foi o que me deu base para depois vir para o mercado de São Paulo, E, propriamente dito. e você é formado em engenharia civil, né?
É isso? Não, na verdade, eu sou formado em engenharia elétrica, Elétrica, mas legal. eu tenho já 15 anos aí de experiência sempre na área civil. Se eu fosse hoje reiniciar aí, fazer os meus estudos, eu com certeza faria engenharia civil, mas Legal. e por muito tempo eu fiquei nessa mentalidade, namorando a engenharia civil, no sentido de, será que eu faço uma segunda formação? Será que não? Por muito tempo eu passei por esse, por essa questão, pensando que, para eu ter a minha construtora, para eu conseguir empreender, que eu teria que ter essa base também e tudo mais. E aí a gente vai amadurecendo na vida, né? Então, iniciei os trabalhos quando vim para São Paulo, já completado esse MBA. Quando vim para São Paulo, eu Você não é de São iniciei Paulo, né, uma Marcelo? multinacional. Você é mineiro, né, cara? Sou mineiro, ué. Sou Mineiro, mineiro de Uberlândia. que Fui legal. importado de lá para São Paulo. Tá, Gostei, me apaixonei mas pela antes de você chegar em cidade. São Paulo, né? Antes de você chegar em São Paulo, você tem um episódio bacana que eu, por exemplo, eu nunca tive essa experiência que você teve, né? Então eu vou perguntar um pouco sobre ela. Como foi, né, ter um ano de vivência num país como a Alemanha, né, extremamente desenvolvido, um país de primeiro mundo, né? Como que foi? É muito diferente o choque cultural, né? Eu conheço os países, mas viver realmente um ano, a gente vai muito a turismo, né? O turismo é diferente, você visita. Mas como é que é aqui o dia a dia? Foi um choque cultural aí, sair? Você deve ter ido muito jovem, né, para a Alemanha, você comentou no início ali no estágio, né? Como foi essa Né? experiência internacional aí? Eu tinha meus 25 anos, fiquei lá um ano, então voltei já com 26, mas a chegada lá foi realmente um choque. Eu estudava alemão há 5 anos antes disso, então, durante todo o meu curso de engenharia, desde o primeiro dia da faculdade, eu ouvi uma palestra e eles dizendo que na faculdade tinha um programa que fazia o estágio fora do país. Eu me interessei por aquele programa e desde o primeiro dia de faculdade eu segui essa linha que eu queria fazer o estágio fora e a Alemanha era dita como a engenharia mais robusta, mais desenvolvida no mundo e eu queria ir para lá. Então, logo em seguida, mesmo dando aula de inglês, nessa época que eu comecei a faculdade, fui dar aula de inglês também. Aí Oi, ele tem umas histórias equilibrava legais aí que tudo. as pessoas não conhecem, né? Então, o Marcelo foi professor de inglês e 5 anos de alemão, e morando na Alemanha, imagino eu que você deve saber falar um pouco de alemão também, né? Já, natürlich. Fala um pouco de alemão também. Mas existiam dois programas na minha faculdade, que era o programa de dupla diplomação com a Alemanha, mas também tinha um programa com a França. Então eu fiz 5 anos de alemão e fiz 3 anos de francês ao longo da faculdade e Que ainda dava legal, aula de inglês. Então eu me equilibrava bem ali. Foi bastante legal. disputado essas coisas, mas deu para sobreviver. Então, meu primeiro emprego foi como professor de inglês, começo de faculdade, já queria um pouco de independência e tudo mais, então comecei a dar aulas de inglês para justamente sair da dependência dos pais e tudo mais. Então, segui esta linha aí. Faculdade Federal, então sempre ouvindo no primeiro dia de aula essas oportunidades ali, decidi então que eu queria me dedicar. Passei 5 anos estudando alemão, cheguei a completar os estudos avançados no Brasil, mas o primeiro mês de lá, chegando lá, eu falei, ué, eu não sei nada. Coisas pequenas de pronúncia, diferenciações que o brasileiro é acostumado a entender, interpretar. Quando a gente recebe alguém de fora, a gente se vira, dá os pulos, né? Porque o nosso país é muito rico na diversidade cultural e até de fala. Então a gente entende e se esforça para entender o que as pessoas querem dizer. E lá não, lá o pessoal é muito rígido e se você não fala na entonação que eles precisam ouvir, você não tem sucesso. Então eu fui pedir comida e eu apontava e não sabia, eu falei, não é possível que eu não estou, depois de 5 anos de estudo, eu não estou me fazendo compreender, como assim? Mas eu Interessante, passei né? essa Como o dificuldade no início, ambiente, né? né? O ambiente faz uma diferença, né? E o que você disse é verdade.
O povo europeu, de uma maneira geral, né? Quando eu trabalhei na Telha Norte, na Saint-Gobain, nós lidávamos muito com os franceses. Eles são muito objetivos, né? O europeu ele é muito direto, ou não é. Não tem isso que o brasileiro tenta se adaptar, né? Essa questão. E deve ter sido realmente. A Alemanha eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas deve ser um choque cultural se chegar lá, é tudo diferente, ainda mais ter saindo de Minas, né? Que um povo extremamente acalorado, né? Um povo família, deve ter sido um baque ali de cultura, mas ao mesmo tempo de muitos aprendizados na parte profissional, imagino eu, né? A Com disciplina, eu certeza. vejo, né? Hoje você é um dos nossos franqueados que mais gosta de processos, de escrita, de anotações, né, e todo um padrão mental de raciocínio, né, e isso não é uma crítica, é um elogio, né, porque traz uma disciplina de organização que a maioria das pessoas não tem. Você acha que isso aconteceu? A Alemanha ajudou um pouco nisso ou não? Não tem nada a ver, isso é do Marcelo mesmo. Não, eu acho que eu tenho um pouco disso da minha mãe, mas no período de infância eu relutava, eu brigava com isso, eu não achava que era bom nem nada. Eu acho que isso, durante o período da faculdade, cresceu um pouco. Acho que a engenharia já dá um pouco dessa base mais organizada, mais processual. Até a resolução de exercícios tem um certo passo a passo para seguir ali, mas com certeza na Alemanha isso ganhou corpo, né? Isso teve um impacto bastante maior aí. Eu acho que o principal choque que eu tive foi o primeiro domingo que eu cheguei lá, e na verdade eu cheguei na quinta, era uma quinta-feira, feriado, e aí o primeiro domingo, alguns dias depois, né? Primeiro domingo, saí sábado à noite, tinha um pessoal que eu já tinha conhecido, fui para jantar, fui sair com o pessoal, e aí quando eu retornei, fui dormir, no dia seguinte eu acordei e falei, agora eu vou almoçar. E aí a cidade inteira estava fechada. O domingo lá é fechado, ninguém faz nada. E aí eu estranhei, eu falei, como assim a cidade está fechada? E aí eu saí batendo aí, perguntando em alemão, porque também o alemão não faz muita questão de se virar nem no inglês, então você realmente tem que falar o alemão ali. E aí, principalmente cidades com população um pouco mais idosa, eles fazem questão de falar o alemão deles. E aí eu fui buscar aonde comer, porque não tinha nada aberto. Fui descobrir que somente a estação central de trem é que tinha restaurantes e que estaria aberta ali para eu fazer uma refeição. Então, Interessante. foi É um país bastante. tão, né, um país tão desenvolvido, né? É, Não, não precisa ser essa loucura igual às vezes, por exemplo, é São Paulo, Nova York, algumas cidades do mundo aí, né, que ficam abertas 24 horas, 24. né? E as pessoas respeitam os horários. A ideia deles é que justamente todo mundo já tem costume disso e se planeja e compra comida antes e já deixa em casa, enfim, e já se programa nessa linha e tá tudo certo. Então, Muito esse legal. impacto, essa primeira chegada foi bastante impactante. Depois, eu acho que profissionalmente, tive alguns impactos ali iniciais bom, eu era um estagiário, então eu esperava um pouco de direção e tudo mais, e eu passei por dois setores, e nesse primeiro setor eu tive uma certa dificuldade, assim, eu queria ajudar, queria orientações, mas recebi coisas, ó, faz lá, se vira e vamos embora. Então, eu também acabei desenvolvendo e aprendi um pouco a me virar sozinho ali, porque eles não tinham muito a didática de sentar junto então tá, eu quero fazer isso, eu quero que você desenvolva essa tarefa e pega na mão e ensina, né? Como eu já tinha passado um processo de estágio também de 2 anos no Brasil antes de ir para lá, numa indústria, uma fábrica, então assim era muito mais caloroso e muito mais direcional nesse sentido. Então tive que aprender também a me virar sozinho ali. E aí a coisa foi desenvolvendo. Depois eu mudei de setor, e aí eu tive foco direto nessa área de gestão de projetos. Era um projeto grande de automação de um sistema de replanejamento de peças dos aviões. Então, todo avião, quando vai decolar, ele tem um checklist lá de mais de 100 itens que eles têm que bater e dizer se aquilo está de acordo ou não.
uma simples plaquinha no banheiro, se tiver sem o adesivo, ela não, o avião não sai do chão sem aquela plaquinha. Então, esse processo de todo esse material, todas essas peças, eu participei ativamente com o supervisor, que era o gestor do projeto propriamente dito, mas ele me dava muita autonomia. Eu conduzia muitas reuniões, eu fazia desenho de fluxo de como funcionaria o processo que o time de TI ia implementar no sistema. Então, foi bastante rico nesse sentido, aprendi bastante. Que legal. Aí você veio para o Brasil, né? Então, obviamente, com uma vivência internacional e tudo que você está relatando, uma faculdade federal, já tinha dado aula de inglês, sabia falar alemão, porque no Brasil você sabe falar muito bem alemão, né? Sabe falar muito bem francês, né? No Brasil, sem dúvida nenhuma, você deve saber. Às vezes, quando a gente chega lá, igual você falou, o ambiente muda. Aí você chegou no Brasil e você foi buscar um emprego CLT. Em nenhum momento você pensou em empreender no início, você estava como, né, aulas de inglês, você era um empreendedor, né? Podemos dizer assim, né? Você tinha seus alunos. E quando você retornou para o CLT? Foi mais ou menos isso que foi a sua jornada? Como eu tinha passado por dois estágios, né, em multinacionais e grandes empresas, eu enxergava a carreira do CLT dentro de grandes empresas como um bom futuro para mim, um futuro seguro. Enxergava até que com essa experiência internacional isso me serviria para eu avançar passos aí dentro do mundo corporativo de forma rápida e que seria uma forma de é, juntar riqueza para depois poder empreender. Eu tinha uma intenção, mas nesse momento ainda era uma coisa muito discreta, assim. Eu falei, um dia, quem sabe, eu vou ter uma empresa, eu vou ter alguma coisa, mas era muito inicial ali, nos períodos finais da faculdade, alguma coisa que pensava, podemos fazer alguma coisa juntos com algum colega que teve mais proximidade, alguma coisa nessa linha. Mas a parte da aula de inglês me ajudou bastante na parte oratória. Então, dentro do mundo corporativo, eu consegui muito desenvolvimento em função de saber falar bem, de saber gesticular, de saber prender atenção e tudo mais. Então, isso foi graças ao meu primeiro aprendizado lá enquanto professor de inglês, né? Você falou uma coisa que eu também vivi isso muito tempo, né? Você sabe um pouco da minha história. Fui, né, antes de empreender, fui 22 anos CLT de grandes empresas, também multinacionais. E você falou uma palavra que ela é interessante e hoje eu não concordo mais com ela, que é fui buscar a segurança de trabalhar numa grande empresa, né, de ter ali uma estabilidade, de ter os meus benefícios. E infelizmente, eu não sei se você concorda com isso, Marcelo, né, agora que você talvez você já teve uma passagem que eu quero falar sobre ela, que eu me lembro que você já me contou de você já teve uma outra empresa de um outro segmento, até a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria explorar um pouco mais, porque muitas pessoas que nos ouvem aqui são CLT, porque o CLT é o caminho natural, né? Eu particularmente cresci, né? Meu pai, ele teve 35 anos no mesmo lugar, ele trabalhou 35 anos na mesma empresa, né? E antigamente a gente crescia, né? Eu que tenho 40 anos, vou fazer agora, você também tem mais ou menos essa idade. A gente cresceu nisso, né? Arrume um bom emprego, uma boa estabilidade e fique naquela empresa que é o famoso carreirista, né? Seja, É, né, gerente, diretor e junte um pouco de dinheiro para você ter uma aposentadoria digna. Por muito tempo eu também fiquei enfiado nessa mentalidade e é difícil às vezes a gente olhar para o lado, né? E puta, você está aqui olhando nisso, olho focado nisso. E quando você só virar a cabeça um pouquinho para o lado, você vê um universo de oportunidades dentro do empreendedorismo. Só que o empreendedorismo, na maioria das vezes, ele é uma carreira solitária. As pessoas não contam muito, não explicam muito, não, né, não ajudam muito. E como é que você vê isso? Então, você começou lá como CLT, foi ser gerente de projeto, ficou numa empresa só. Conta um pouquinho dessa passagem no CLT. Aí, se você puder fazer uma conexão com isso que eu estou dizendo de é legal CLT, é legal empreender, onde sair, essa falsa estabilidade. Conversa um pouco sobre isso, que é bom o público que nos assiste enxergar um pouco dessas possibilidades de mudança de carreira, né, principalmente. hoje em dia, eu tenho uma visão com aquela fala, né? Se eu soubesse naquela idade o que eu sei hoje, né? É. Então,
Se eu soubesse lá com os meus 26, 27 anos, iniciando a carreira e, na verdade, já tendo trabalhado bastante, mas iniciando formalmente uma carreira ali, se eu soubesse naquela época, talvez eu já teria tomado um rumo diferente ali. Mas naquela época, então, eu voltei para o Brasil e aí eu entrei, comecei a trabalhar como gestor de projetos dentro de um banco. Era um banco, uma área de cartões de crédito desse banco, fazendo projetos de gestão de cartão, de cartões de crédito, das bandeiras de cartões de crédito que esse banco tinha. Naquela época, ainda morando em Minas, já vinha muito para São Paulo, praticamente toda semana. Eu estava em São Paulo 3, 4 dias da semana, cuidando dos projetos aqui. Cuidei do projeto do nono dígito lá em 2011, quando incluiu um nono dígito no celular. Teve uma mudança bastante grande, sistêmica, e dentro do banco inteiro, assim, sistemas que atendiam o Brasil inteiro, envolvendo a empresa inteira. Então, foram projetos grandes nesse sentido. E aí, depois eu me aventurei, né, e vim para São Paulo, propriamente dito. Eu queria, desde sempre, desde que eu me formei, eu já queria me estabelecer em São Paulo e me mudei, propriamente dito, para São Paulo, já com um contrato numa multinacional e fui trabalhar como gestão de projetos, mas na área de infraestrutura, de manutenção e infraestrutura de obras, propriamente dito, né? Então, nessa empresa, como dizia o meu primeiro chefe dessa empresa, disse assim, você chegou chegando, você chegou, já sabia o que fazer, já foi tocando obra. Eu iniciei, 2 semanas que eu iniciei, a gente já tinha uma obra em andamento no Rio de Janeiro. Eu passei a acompanhar essa obra semana sim, semana não, revezando com o engenheiro que estava acompanhando. E aí ele foi desligado logo em seguida e eu acompanhei a obra até a entrega ali já de cara. Na sequência, eu iniciei uma obra de um grande centro de distribuição que Aí tinha. que o mosquitinho da obra picou, né? Viu que obra Foi era aí que eu me legal. apaixonei por obras, né? Foi bem Entendi. isso mesmo. Foi aí que eu me apaixonei pela parte de construção, de obras e tudo mais. Então, entreguei essa obra no Rio de Janeiro, foi muito bem elogiada. Eu assumi ali uma parte de gestão financeira que não era comum alguém na posição que eu estava a fazer. Eu peguei, desenvolvi, entreguei muito mais do que estava sendo entregue ali. O pessoal ficou impressionado e aí a coisa foi evoluindo. Na sequência, eu fiz uma obra que durou 1 ano e meio, que era uma reforma de um centro de distribuição com gente dentro, né? Então, tinham escritórios dentro desse centro de distribuição com 400 pessoas dentro, e aí eu fiz uma reforma de todo o centro Não de é distribuição. aquela obrinha, só um quadrinho elétrico numa casinha, É, num condomínio, né? Do jeito que você está contando, você já começou com obras de grandes infraestruturas, né? Complexidade, multidisciplinar, várias pessoas para gerenciar, né? Várias equipes trabalhando simultaneamente. Super tranquila essas obras, né, Marcelo? Quase não dá dor de cabeça, quase não tira o sono, né? exatamente, quase não tiro sono, a gestão dos stakeholders ali, fazendo mudança de madrugada para no dia seguinte a equipe estar trabalhando sem impacto na outra, no local Quase provisório. sem revisão de projeto, né? Projeto quase não tem revisão nenhuma, né? Naquela época eu dependia muito de uma arquiteta que atendia a obra ali, e foi quando eu também decidi, eu falei, não, eu não aguento mais depender dessa arquiteta, porque ela me dava muito trabalho, demorava muito, eu falei, não, eu vou aprender a fazer os projetos eu mesmo. Então foi quando eu até então fazia só projetos elétricos por conta da minha formação, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer isso também. Fui fazer cursos de AutoCAD ali para aprender a fazer projetos em AutoCAD também. E aí fui ganhando experiência nessa parte, né? Falei, eu não posso fazer uma obra, desenvolver uma obra, sendo que em qualquer mudancinha que ocorra ali dentro, que sempre ocorre, eu não consigo ajustar um projeto aqui. Então, eu peguei isso para mim também, assumi mais uma responsabilidade ali e fui desenvolvendo. E esse projeto já era um projeto naquela época, 2012 para 2013, um projeto de 4 milhões de dólares. Então, já era um projeto de uma soma que ficou totalmente sob Considerável. gestão ali, de uma soma considerável, né?
E aí, nessa linha, eu fiquei 5 anos, né, não na mesma função, mas na mesma área, é, fazendo reformas de todas as unidades dessa empresa pelo Brasil. Num certo momento, eu virei o supervisor de manutenção, que era o responsável pela manutenção de todos os sites, mas de um a um a gente foi reformando todos os prédios ali dessa empresa pelo Brasil. E muitas vezes a gente comprava prédios e desenvolvia todo o projeto do início, desde a parte de viabilidade propriamente dita, que é muito do que a gente hoje faz para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né? Então, desenvolvendo o projeto ali desde a parte da viabilidade do projeto, todo o controle financeiro envolvido, toda a parte de compras envolvida, até o início realmente da obra, a gestão de todas as disciplinas ali, logicamente que já com uma equipe bastante maior ali para ser gerenciada, e aí fazendo a entrega desses projetos aí ao longo do tempo aí. Então, nessa empresa eu consegui fazer a reforma de todos os centros de distribuição da empresa, entregando aí um padrão novo de qualidade, um padrão que foi desenvolvido logo no primeiro projeto, e a gente levou para todas as outras unidades o padrão de acabamento de móveis, acabamento de unidade, de sala, e questão de padronização mesmo da parte física, da parte estrutural da empresa mesmo. Não, e o que que você poderia contribuir com o pessoal aqui que está ouvindo? Bom, qual foi a maior dificuldade aí de gerenciar essas grandes obras? O que que você fala, poxa vida, isso aqui foi o maior desafio como engenheiro, né? Que hoje todo mundo fala muito sobre isso, né? A construção civil ela é uma dificuldade. Isso que você está comentando é 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Quase. E já se tinha problema de mão de obra? Você já sentia que realmente os problemas que temos hoje existia lá atrás ou não? Era mais fácil? Como é que você enxergava esses problemas aí? Eu acho que a gente tinha mão de obra mais qualificada naquela época, né? Hoje em dia é bastante mais difícil de encontrar mão de obra qualificada, dedicada, que esteja disposta a fazer as coisas e é mais complicado encontrar essa mão de obra. Mas o meu grande, eu vou dizer, aprendizado é com a gestão da mudança. Então, fazer a gestão das solicitações de mudança ao longo de um projeto grande, como esse que eu dei o exemplo de 4 milhões aí da maior unidade, do maior centro de distribuição dessa empresa, né? Então, fazer a gestão da mudança. Eu até me senti mais confortável em fazer a gestão da mudança com o pessoal dentro de casa, porque todo mundo convivia comigo no dia a dia. Quando eu tive que fazer gestão da mudança com stakeholders um pouquinho mais distantes, eu tive mais dificuldade, mesmo tendo mais experiência. Mas a quantidade de mudança, o controle financeiro que se exige para manter tudo dentro dos custos, para abrir mão de algumas coisas em função de algumas solicitações que chegam como prioridade e tudo mais, eu acho que foi um aprendizado que eu solidifiquei ao longo do tempo aí para trazer para a área mais recente, né, para os nossos empreendimentos hoje em dia, a questão de conseguir trazer todo o planejamento, de toda a definição dos materiais que vão ser utilizados ali ao longo da obra, trazer para o momento de projeto e não ficar definindo isso ao longo da Muito obra. bom. O grande encarecedor de uma obra hoje em dia é o famoso já que, né? Já que eu fiz esse daqui, esse piso tão bonito, eu não posso deixar de fazer o porcelanato da parede tão bonito quanto. Já que a gente investiu tanto nisso, vamos fazer também uma elétrica de primeira qualidade ou uma torneira com um metal mais caro e por aí vai. Então, isso acaba encarecendo demais uma obra e quando a gente consegue trazer tudo isso para tempo de projeto, a gente olha todo o custo e consegue definir ali, falar, olha, não, realmente, se eu substituir isso daqui, pegar essa outra marca que é equivalente, mas não é tão famosa, e aí a gente consegue equilibrar todos os custos e levar isso para frente. Mas outro ponto que é importante e é interessante também é a questão do cliente final, né? Quando o cliente final
está fazendo para ele, ele quer o melhor sempre, e ele vai gerando essas mudanças ao longo do tempo aí numa construção. Quando a gente está falando de investimentos, como a gente mais fala hoje, como é nosso maior foco talvez, a gente passa a fazer todo esse planejamento como investimento, faz sentido fazer todo esse planejamento, e cumprir isso à risca ao longo de uma obra acaba sendo bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? Entendi. Muito bom. Aí você ficou nessa empresa, você concluiu aí os seus objetivos, as reformas, né, dos sites aí dos centros logísticos, e você continuou a jornada no CLT. Aí você foi para uma outra empresa, pelo que eu estou entendendo, foi promovido, foi para outro lugar. Conta aí essa passagem, né? E aí nós vamos chegando naquele momento de, putz, onde é que o Marcelo enxergou que ele poderia empreender, né? Que tem um momento na tua vida, antes da Biocasa ainda, que você enxergou, pô, eu poderia empreender, e o que que te fez? Esses ensinamentos que eu gostaria que você contribuísse aqui para o pessoal que está ouvindo, falar, puxa vida, alguém poder se inspirar na sua história, que a sua história é muito bonita até aqui, né? E toda ela. Conta pra gente. Aí você foi pro CLT de novo, foi fazer besteira de novo no CLT, não desistiu. Na verdade, então, nesse momento eu ainda estava, minha base ainda era São Paulo, ainda estava nessa empresa, tinha acabado de concluir toda essa jornada de reformas aí, e me apaixonei pela construção civil, mas, inclusive, tinha parceiros de negócio ali, fornecedores que trabalhavam comigo, que falavam, ó, no momento que você for empreender, você me chama que eu estou contigo e tudo mais. Então, Legal. naquele momento, eu já começava a despertar essa veia empreendedora aí, realmente, querendo montar uma empresa e querendo trabalhar com construção civil. Mas, nesse momento aí, tendo concluído tudo, recebi uma promoção e fui transferido para o Rio Grande do Sul, para a fábrica da empresa. Fui coordenar toda a parte de manutenção e obras da fábrica, que era um terreno gigantesco de 13 mil metros quadrados lá, tinha mais de 18 prédios na mesma fábrica, na mesma instalação ali. Eu fui cuidar desse prédio como um todo e fiquei um ano e meio cuidando da manutenção e depois fui transferido de novo para dentro da fábrica, mas aí para mexer com a minha origem lá, com a parte de engenharia elétrica. Caiu. Não, voltamos aqui, voltamos. Questão de programa ao vivo, né? Faz parte. E aí você, pô, ficou lá, você foi mudando de atividade, continuou em São Paulo. Aí essa parte acabou caindo aqui, mas pode continuar, por favor, que estamos de novo. Acho só que você tem que fixar e compartilhar o É, fixamento. vou fixando aqui, pode Eu falar. sou pequenininho. É que eu acho que você que ficou como anfitrião aqui, não, eu tô como anfitrião, vamos embora, que o papo tá bom. Gente, marcar aqui e vou colocar você também como adicionar marcação. Beleza, estamos de volta aí. Ok. Pode falar, Marcelão, vamos em frente. A mim ele continua pequenininho aqui. Ele não Não, você foi. tá duplo aqui, certeza. Tá ok? Então tá. Bom, aí me mudei para o sul, fiquei um ano e meio na parte de manutenção, infraestrutura, projetos ali de infraestrutura, projetos de manutenção, de obras mesmo. E aí eu fui transferido para a fábrica, propriamente dito, então, para trabalhar com a engenharia elétrica, com a parte eletrônica ali, upgrades eletrônicos de máquinas, automações dessas máquinas, instalação de sistemas de câmeras e inspeções visuais em produtos, instalação de impressão a laser numa máquina que produzia ali 10 mil unidades por minuto, então a marcação tinha que ser muito sincronizada e muito rápida,
e aí por aí vai, né? Então, trabalhei bastante com isso. Foi a primeira vez que eu tive contato ali com o que a gente chama de indústria 4.0, e isso vai ser bastante importante daqui a pouquinho, mas é uma parte de coleta de informações, de trazer muitas informações e coletar e começar a interpretar essas informações e gerar uma inteligência de dados ali dentro da parte industrial, né? Então, foi bastante interessante essa passagem para mim, foi de bastante crescimento, e um entendimento mais profundo dessas tecnologias que hoje em dia estão em voga. Naquela época estava iniciando a inteligência artificial e tudo mais, né? Então, foi quando eu tive o primeiro contato com isso, gostei bastante. E aí, em 2019, eu me desliguei dessa empresa e voltei para São Paulo. É, E aí, como não tinha vínculo, não tinha nada no Sul, eu voltei para São Paulo, é, e comecei a empreender já, a imaginar o que eu faria, como eu seria empreendedor aqui em São Paulo, né? Eu, eu consegui um sócio ali que tinha trabalhado comigo, já estava no mercado há algum tempo. Aí eu convidei ele para ser meu sócio. A gente, nas conversas, uma vez a gente saiu e começou a conversar sobre empreendedorismo, e ele trouxe algumas ideias que eu achei interessantes, eu trouxe outras que ele achou interessante, e a gente começou a compartilhar todas as ideias que a gente tinha e tentar desenvolver e tentar achar o que, que a gente faria como empresa, vamos dizer assim, mas Mas já você já tinha alguma noção de qual segmento você queria, de que forma você queria dentro da sua área, dentro da construção civil? Da onde surgiu a ideia dessa empresa aí? Então, na verdade, eu queria dentro da construção civil, eu naquela época eu já enxergava o BIM como uma potência que poderia ser uma sementinha para iniciar o BIM, para quem não sabe, aí é a evolução do AutoCAD, a parte de projetos arquitetônicos hoje em dia trabalha muito com isso e traz muitas vantagens de utilizar o BIM. Mas então, naquela época, eu achava que dentro da minha empresa precisaria ter o BIM e comecei a estudar, inclusive, o BIM. Mas esse meu sócio, que eu já tinha definido que ia ser meu sócio, ele não achou que era um bom momento, que era uma boa coisa para trabalhar na área de construção civil, porque ele não tinha muito know-how nesse sentido, e também na área de BIM, ele, pode ser, mas acho que ainda não é o momento e tudo mais. E aí acabou sendo postergada essa parte aí, esse sonho aí foi postergado, foi colocado um pouquinho adiante. E aí, nas conversas e trocas ali, para tentar definir o que a gente iria, em qual ramo que a gente iria empreender, a gente chegou, porque ele também tinha trabalhado lá na fábrica comigo, a gente chegou na conclusão que essa parte de inteligência de máquina, coleta de dados, a gente poderia trazer para o ramo da construção, para o ramo da área imobiliária, né? Então, a gente criou uma empresa de gestão 4.0 para condomínios, e aí a gente trouxe o termo lá da Legal. indústria 4.0 para dentro da gestão condominial, com foco já no que já iniciava naquela época ali de mini mercados dentro de condomínios, lavanderias autônomas dentro de condomínios, e todos os serviços e facilidades que poderiam gerar um certo caixa para o condomínio, e a gente trouxe a principal bandeira dessa empresa, que era a gente consegue zerar a sua taxa condominial se você deixar a gente implementar a nossa metodologia dentro do seu condomínio. Então, a gente Uma meta bem trazia essa ambiciosa, ideia, né? era uma meta bastante ambiciosa, mas que, quando a gente começa a trazer as diversas facilidades gerando receita para o condomínio, ela era factível, ela não era impossível, era possível de ser alcançada, né? Mas aí, nesse momento, chegou a pandemia, né? Então, 2020, março de 2020, iniciou a pandemia, a gente já tinha começado a estruturar a empresa, éramos dois na empresa, mas com uma ideia ali de fazer tudo, a gente consegue tudo, porque a gente sabe tudo, a gente, o que não sabe, vai aprender, a gente tem capacidade. Hoje em dia, isso já não, eu já aprendi na marra que não é por aí.
que a gente, o dividir para conquistar é muito melhor, mas Sim. naquela época eu tinha uma ideia de que eu tinha que fazer tudo para reduzir custos, e a duras penas a gente aprendeu que fazer tudo para reduzir custos implicava em adiar a realização de várias coisas, né? A realização do próprio empreendimento por si só. Então a gente foi desenvolver a ideia, foi estruturar, fez todo o business case, foi todo o conceitual, toda a formalidade processual, processos desenhados dentro da empresa, aí que a gente foi começar a pensar em vender, aí que a gente foi começar a fazer marketing digital, que também a gente trouxe para nós mesmos para evitar custos e reduzir. Mas a gente teve naquele momento uma ideia de entrar numa incubadora de startups, que aí a gente se enquadrava como uma startup, e entrou numa incubadora de startup que deu uma acelerada na gente ali. A gente ficou ali por 3 meses nessa incubadora, passou por rodada de negócios, começou a ter propostas de investimentos, então a coisa começou a tomar um corpo. Mas aí, já com quase 10 meses de pandemia, o meu sócio pulou fora do barco, já não conseguia mais segurar financeiramente. E aí, o meu antigo chefe, que tinha trabalhado comigo ainda em São Paulo, antes de eu ir para o Rio Grande do Sul, ele sempre ficava me namorando desde que eu tinha saído da outra empresa. Ele, oh, e aí, vem trabalhar comigo, eu estou numa outra empresa, é concorrente, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente já desenvolveu ali dentro, vai ser interessante, vem cuidar da área para mim e tudo mais. E aí, com essa ideia do meu sócio ter saído e tá reiniciando e começando a empreender o que já estava difícil sozinho agora, eu falei, ah, não, então eu desisti do sonho de empreender naquele momento para voltar para a segurança novamente da CLT ali e me rendi naquele momento, me arrependo de novo, mas me rendi à Sim. segurança e falar, não, vou ficar então aqui na empresa, vou dar mais uma chance, eu acho que agora eu tenho chance de crescer, a empresa tá num momento melhor e tudo mais, eu acho que tem chance. Fiz a mesma coisa durante 5 anos, refiz todos os sites da empresa, fiz todos os projetos de novo, passei pela mesma jornada de novo, num cargo talvez melhor, mas fazendo o mesmo processo novamente, até que eu falei, não, já chega, eu preciso, já não estou aguentando mais o mundo corporativo, eu preciso, aí já 2 anos atrás, né, eu preciso cuidar de mim, parar de cuidar dos outros, empreender para mim e não empreender para os outros, para o CNPJ dos outros, como o próprio Teodoro falou na entrevista dele, né? Então eu preferi falar, não, vou começar então a estruturar, a buscar o que eu posso fazer, o que eu posso, aonde eu posso empreender, como que eu vou fazer isso para resgatar aquele meu sonho antigo, que era já focado no mercado de construção civil e tudo mais. Muito bom. Então, essa passagem ela é interessante porque eu tenho feito esses bate-papos aqui e eu vou vendo algumas similaridades, né? Eu vejo com a minha vida, estou vendo com a sua agora, o Teodoro que participou, e depois nós vamos ter aí as outras pessoas participando desse bate-papo. Mas chega um momento que a sua capacidade técnica, o seu know-how, a estrutura, a forma com que você toca dentro de um CNPJ, você literalmente é um empreendedor dentro do CNPJ de outra pessoa. E tem muitas Perfeito. pessoas que eles estão nesse momento, porque tenho certeza que você tomava decisões, você gerenciava orçamentos, você cuidava de pessoas, gerenciava os atestados, promoções, desligamentos, além de toda, né, a estruturação da sua própria área. Então, você é um empreendedor dentro de outro CNPJ e muitas das vezes o medo, o risco, né? Puxa, se eu sair daqui como é que vai ser? Isso faz com que a pessoa vá ficando nesse círculo, né, de querendo ou não, né, conforme você vai subindo na carreira, você vai tendo um bom salário, né, você vai melhorando, você vai tendo acesso a situações e experiências que você não tinha, mas, né, vocês que estão nos ouvindo, ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais é fácil para quem é CLT. Ah, Niel, você é maluco? Não sou maluco, não. É fácil, desde que você se dedique, que você estude,
Eu não sei se vocês estão percebendo a história do Marcelo. Faculdade Federal, estudou inglês, estudou alemão, estudou francês, foi fazer fora do país, saiu de Minas, voltou, foi para São Paulo, estudou sobre BIM, estudou sobre metodologia. É ninguém que mandou ele estudar, não, pessoal. Ele mesmo quis estudar. Ele mesmo quis mudar de vida, ele mesmo quis se dedicar. Então, quando eu falo que é fácil, porque as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas não querem mudar nem do bairro que moram, que nasceram, não querem morar em outro país, não querem mudar de estado. Quem quer crescer não pode ter CEP, não pode ter raiz, senão você não cresce, você tem que ir para outros ambientes, né? Então, e legal que o Marcelo sempre com esse bichinho aí da construção civil, né? E querendo empreender. E aí a segurança, momento, instabilidade, família, isso coloca-se muito na balança. Então, uma passagem legal da minha história também, Marcelo, que minha esposa estava grávida da Helena e eu ia pedir desligamento da Telhanorte. Ela sabia que estava grávida, só que ela sabia que se me contasse que estava grávida, eu não teria pedido desligamento. Eu estava até hoje no CLT. Então, né, eu tenho que também agradecer, porque tem pessoas no seu círculo de amizade, da sua família, que com certeza tem que apoiar essas mudanças. E se às vezes a gente tomar essas decisões sozinhos, principalmente a gente que tem família, envolve muita gente, né? Envolve muita gente no risco. Mas aí você tomou vergonha na cara, resolveu sair do CLT, resolveu empreender. Aí pelo que eu estou entendendo, você decidiu fazer um pouco diferente dessa vez, né? Você decidiu talvez se aproximar de pessoas que já estavam tendo sucesso ou realizando aquilo que você queria realizar, né? Ao invés de você tentar seguir uma carreira solo. Como que foi isso? Foi por um acaso ou realmente foi proposital? Você quis, né? Me explica um pouco essa transição aí, né? Porque não sei se todo mundo sabe, mas a Biocasa é uma rede de franquias, né? É uma franchise. Hoje, o que que é uma franquia? É um modelo de negócio e você entra nesse modelo de negócio, você contribui com melhorias para esse modelo de negócio, mas ele já tem uma ideia inicial pré-concebida, testes já efetuados, operações já em andamento, que é um pouco diferente do modelo da Biocasa para o Marcelo, né? E hoje, você que está nos ouvindo, se quiser ser um franqueado da Biocasa, hoje as coisas estão extraordinariamente melhores, tudo estabelecido, sabemos o que somos, sistemas, plataformas. Mas não é uma verdade quando o Marcelo tomou a decisão de entrar com a gente, né? Então, ele vem participando dessa construção desde o início. Conta aí um pouquinho, Marcelo, esses seus episódios até chegar na Biocasa, e a gente está caminhando aqui, né, para uns 10, 15 minutos finais, para não ficar tão longo o bate-papo, mas se você puder ir trazendo esses insights. Já saiu do CLT, foi para o empreender. E aí? Como é que é agora esse seu novo momento de vida? Imagino eu que é os últimos 3 anos, né, pelo que eu entendo. Exatamente. Bom, na verdade, então, quando eu estava naquele momento procurando o que fazer, ao longo do empreendedorismo dentro do CNPJ, eu já enxergava resultados e custos e valor que eu estava gerando para a empresa muito maiores do que eu realmente recebia eu mesmo, né? Então, isso também é uma dor que a gente passa ali ao longo enquanto você é empregado, enquanto você está defendendo uma outra bandeira. Mas eu acho que o principal aí é que ao longo dessa jornada, desse último ciclo, eu também aprendi, e eu amadureci, na verdade, é, enquanto empreendedor. Aquela ideia que eu tinha desenvolvido, que eu tinha empreendido ali por quase um ano ali, eu cheguei na conclusão de que realmente não dá para fazer nada sozinho. Que se você for fazer sozinho, você vai demorar muito mais, vai demandar muito mais esforço. E aí, nesse momento, eu enxerguei que, nesse momento, assim, acho que talvez no momento que a gente começou a conversar e a trocar as primeiras ideias ali, eu enxerguei que estar dentro de um ambiente já estruturado, já iniciado e que contava com o apoio de outras frentes, de outras forças, a gente conseguiria crescer e ganhar escala e ser mais produtivo e, consequentemente, virar uma empresa grande, maior, mais rapidamente. Então, naquele momento foi uma decisão. Eu falei, não, acho que realmente a força do grupo faz sentido. Acho que a gente empreender
com outras pessoas, com pessoas de bom coração, é o que vale. Eu acho que isso não adianta querer ganhar tudo sozinho. Eu acho que se você compartilha, se você faz parte de um todo, você vai crescer muito mais rápido, né? Então, eu acho que eu aprendi isso na pele com a primeira experiência. Eu sofri bastante nos 2 primeiros anos dentro da nova empresa, porque eu estava formando área, criando coisas, e eu assumia muita carga de trabalho para mim. Então, eu tive que aprender também a dividir o trabalho ali, e isso foi crescendo dentro de mim e me tornando um gestor melhor e me desenvolvendo enquanto líder nesse sentido, até chegar no momento que eu realmente decidi me desligar, e aí a coisa a gente já estava com a biocasa bem estruturada, mas eu acho que aí o que me encantou inicialmente na biocasa foi o ecossistema focado na construção civil, que era a minha paixão, que eu já trazia de anos. Eu tinha uma ideia de formalizar uma construtora, que até então eu fazia coisas meio que por fora, decidi então formalizar essa construção, essa construtora, e entender que todo o ecossistema que a gente estava desenvolvendo, ele fazia parte do mesmo ambiente, ele era complementar a esse ambiente que a gente estava desenvolvendo. E para mim fez muito sentido nesse momento, né? Então, fez muito sentido estar num ambiente, num ecossistema que fomentava aquela paixão que eu tinha, mas não só fomentava, mas acho que seria talvez a raiz da palavra fomentar, mas no sentido de fomentar novos negócios, né? Porque uma coisa puxava a outra, uma coisa traz um negócio para o próximo, uma coisa gera uma oportunidade seguinte, e aí esse ecossistema se retroalimenta ali. Eu enxerguei bastante valor nesse sentido e falei, olha, é aqui que eu quero estar, e para mim faz todo sentido. E aí a coisa, eu acho que nos últimos. A gente foi desenvolvendo, foi crescendo juntos, foi testando e Aprendendo, né? aprendendo juntos, mas eu acho que a estrutura que a gente chegou atualmente faz mais sentido ainda. Eu acho que a gente chega num momento de ter possibilidade e consciência que a gente pode mudar a vida das pessoas, e não só a nossa vida, e não só aquela ideia de empreender por empreender ou empreender porque eu acho que eu vou sair da corrida dos ratos. Eu acho que eu já estou citando o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Mas É, eu mas é acho uma que aí a verdade. gente já sai da corrida dos ratos. Eu descobri que é uma grande verdade isso, né? Que a gente eu ficava numa espiral dentro da empresa ali, que quando eu começava a querer respirar, eles me sugavam e me davam mais carga de trabalho, e eu ficava mais atarefado, e eu voltava para o centro da espiral ali, e eu corria, corria, corria. Quando eu estava quase saindo do disco ali, eu era puxado de volta. E foi difícil me libertar nesse sentido, mas hoje em dia eu estou aqui, estou bastante satisfeito, bastante feliz. Estou com essa ideia, né? Então, com essa consciência, hoje em dia, eu acho que seria mais bem dito aí, de poder mudar a vida das pessoas, de poder gerar Que valor legal. para a vida das pessoas, e aí já se torna um propósito, né? E aí é muito mais bonito e muito mais agradável o dia a dia que a gente vive fazendo isso e trazendo isso para as pessoas. É, que esse ponto é bem interessante, né? Porque o que nós fazemos aqui dentro da Biocasa, nós estamos no mercado imobiliário e é tudo dentro do mercado imobiliário, né? Então, esse complemento que o Marcelo fala, uma construtora, uma incorporadora, uma imobiliária, uma mesa de crédito, construções industrializadas, né? Automações residenciais, tecnologias, né, de projeto utilizando a metodologia BIM. Então, isso está tudo dentro do mesmo lugar. Sabe qual que é o maior problema do empresário hoje em dia no Brasil? É que o cara começa a ganhar dinheiro numa atividade, ele abre uma padaria, e sei lá, ele é dono de posto de gasolina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, são universos totalmente separados. Aqui não, né? O crescimento ele é dentro do mesmo universo da construção civil e do mercado imobiliário. E é engraçado na tua história que você é sempre um cara muito prudente. Você não simplesmente desligou a chavinha do CLT e ligou a chavinha da Biocasa. Você se planejou para isso. Você fez uma transição de carreira,
né, com N fatores aí, e realmente você saiu do CLT com segurança do que estava fazendo, não foi uma decisão emocional, né? Então, essa transição, eu sei que uma vida dupla, né, de um CLT mais ali no início de uma implantação de um novo modelo de negócio, não deve ter sido fácil, né? Mas você, em horas, eu lembro que você trabalhou um pouco nas suas férias, você trabalhava depois do horário, você fez várias coisas para garantir as suas obrigações como CLT e também está implantando a biocasa. Isso é uma sugestão que você dá para as pessoas que pensam, eu quero ser dono de uma biocasa, eu quero, né, ter uma franquia. Você acha que faz sentido essa migração gradativa? Foi boa a experiência ou não? Né, é muito difícil? Como que foi isso? Por um momento foi conciliável, foi tranquilo. Ela foi ficando mais difícil ao longo do período, do tempo. É, as tarefas, as atribuições, as responsabilidades foram aumentando e, e também é cansativo, né? Mas eu acho que o ponto que eu comentei do espiral, eu começava a delegar mais coisas, eu começava a transferir responsabilidades. E aí eu me liberava um pouco no CLT, começava a me dedicar mais para a biocasa, e aí eu sentia que o pessoal talvez, nossa, ele tá com pouca coisa, vamos trazer mais, vamos. E aí eles me puxavam de volta. Então, esse vai e volta foi um momento bastante difícil. Assim, eu tive que ser bastante resiliente nesse sentido de conseguir me manter no propósito, de empreender e de sair, de mudar e de fazer a transição de carreira. Então, foi um momento que tomou. Eu agradeço bastante a minha família, a minha esposa, que acompanhou e que me deu força nesse sentido. Ela também me deu muito apoio e também participou de muita coisa da Biocasa e hoje ela faz parte da Biocasa Morumbi, então eu acho que agradeço bastante a ela nesse sentido. E eu acho que foi um momento difícil, principalmente no final. No início foi factível, eu aproveitei momentos de meses de férias, né? Eu acho que eu nunca tinha tirado um mês inteiro de férias na minha vida. E eu aproveitei para tirar um mês inteiro de férias para não ter férias, para fazer, para empreender, para atender, para desenvolver. São Mas escolhas, né? São escolhas, não tem jeito. mas aí eu me lembro muito de não posso aparecer nas redes sociais, por exemplo, então eu vou ser cauteloso nesse sentido. Mas, por outro lado, aparecer nas redes sociais traz engajamento, traz clientes, traz novos contatos, novos contratos também. Então, eu ficava nessa divisão e dividindo essa vida dupla aí, como você bem disse. Então, é difícil, mas é gratificante. E eu recomendo. Eu acho que, assim, se tem condições, se já se planejou e já conseguiu fazer isso de uma vez, eu acho que tudo bem, mas fazer isso de forma gradativa não é ruim. Eu acho que é possível, dá para fazer, dá para se planejar, dá para encaixar e dá para fazer gradativo e desligar a chave. É gratificante hoje em dia, eu olho para trás e não me arrependo de ter feito dessa forma, e os próximos franqueados, os próximos parceiros que tiverem interesse em conversar mais sobre isso, entender, pegar dicas e sugestões de como eu fiz, eu acho que estou aberto aí a todos nesse sentido. É, Eu deram uma palhinha do que eu resolvi fazer, né? Criei horários de atendimentos ali entre 7 e 8 horas da manhã, 7 e 9 horas da manhã, na verdade. Depois eu mudava a chavinha, atendia o CLT, 5 horas da tarde até 8 horas da noite eu voltava a atender, voltava a trabalhar com foco nos nossos clientes aqui já da Biocasa. Na época de férias aí eu liberei minha agenda completa, então eu atendi bastante, atendi e desenvolvi projetos ali e viabilidades ali, então a gente focou bastante nisso para gerar mais engajamento, atender os nossos clientes e conseguimos, né, conseguir fazer essa vida dupla aí, mas foi um momento que eu tive também que ter uma evolução de organização. Então, melhorei minha gestão do tempo infinitamente nesse período aí, que é um período não tão longo, mas que gerou bastante aprendizado também. Então, acredito que
nada é por acaso e traz também novos aprendizados e novos conhecimentos e novos amadurecimentos para hoje a gente estar aqui participando disso e empreendendo propriamente É, dito, como a gente já ganhava há bastante tempo, né? eu não sei se você divide dessa opinião também, Marcelo. Eu penso o seguinte, hoje existe às vezes uma falsa ilusão que o empresário, né, o empreendedor, ele vai trabalhar menos, ele vai fazer menos coisas. Existe muito dessa ilusão hoje no mercado. E, obviamente, que de acordo com a sua empresa vai crescendo, você tem mais pessoas para contribuir, você passa a fazer menos coisas operacionais, né? E mais coisas, né, estratégicas, obviamente, pensando no futuro, na expansão. Mas a carga horária hoje, por exemplo, eu trabalho muito mais carga horária mentalmente falando, não operacionalmente falando, do que quando eu era CLT. Só que você não tem uma. Eu vejo isso muito legal. Você não tem assim uma satisfação de você ser dono do seu próprio tempo. Eu acho que talvez aí que seja uma das principais. O que eu tenho mais gostado de empreender, que eu não estou nisso também há muito tempo, né? São 3 anos, né? Estou indo para o meu quarto ano, é ser dono da minha própria agenda. E não quer dizer que ser dono da minha própria agenda é que eu vou ficar na vagabundagem, vou ficar sem fazendo. Pelo contrário. Você tem esse sentimento também, né? Hoje você poder tomar decisões, ó, eu vou participar disso ou não. Porque quando a gente era CLT, a coisa que mais eu odiava é ser convidado a participar de uma reunião. Eu era obrigado a participar da reunião. E eu sabia que aquela reunião não ia dar em nada e eu estava gastando o meu tempo, que é extremamente precioso, com aquilo que não faria sentido nenhum para mim. Hoje eu tenho certeza que você investe seu tempo em coisas, né, que realmente você entende que vai dar valor para o seu negócio. Você tem essa sensação, assim, de ser dono do tempo ou não? O que que é a tua experiência ser empresário, empreendedor, essa libertação do CLT? O que mais te fez, né? Ó, Niel, isso aqui é fantástico, é essa parte que eu mais gosto. Concordo totalmente, assim, eu acho que ser dono do próprio tempo ali, da própria agenda e conseguir conciliar e despender tempo até para investir em networking, em redes que vão gerar mais networking, a gente ter tempo e ter a autonomia para tomar essa decisão é muito gratificante. É, no CLT você bem descreveu, eu participava, tinha uma época que eu participava de uma reunião para decidir o que ia ser feito na próxima reunião, para agendar uma nova reunião e a coisa não girava, eu tive que cancelar um monte de coisa, dar um basta assim para tentar organizar o tempo, porque eu não conseguia, eu tinha reunião que me gerava demanda que eu não conseguia tempo para fazer a demanda que eu tava É tendo isso. ali. Então, era uma coisa muito improdutiva para o momento, tive que dar uma organizada, já estava mais bem organizado ultimamente, mas eu acho que quando a gente transfere, e aí eu vou no ponto que você citou, eu posso estar trabalhando mais horas, mais carga horária, mas eu acho que não é nem a questão de trabalhar para si mesmo, mas trabalhar com uma coisa que você tem paixão, uma É coisa que isso. você gosta, você deixa de trabalhar e passa a ser um momento de lazer ali quase, porque você trabalha com prazer naquele momento, e aí trabalhar, começar a fazer as coisas e esticar a hora, tem hora que você está conversando, está numa reunião ali, passa 6 horas, passa 8 horas, 9 horas da noite, você olha, opa, acho que é bom a gente ir embora, porque senão a patroa vai ficar preocupada, né? Então, mas Não, você se e perde ali parece que é no tempo porque clichê, a né? coisa é gostosa, né? Não, parece que isso é um clichê. Não, não, mas é verdade, pessoal. Quando você consegue encontrar um caminho e deixa de ser trabalho. Você tem prazer em ver as coisas evoluindo. É tão gostoso de ver a construção, as coisas aumentando, aquilo acontecendo. E o Marcelo sempre fala muito isso. O propósito é ajudar as pessoas no mercado imobiliário, de investir melhor, de terem melhores moradias, melhores lares, né? Que graças a Deus o nosso produto ele atende 99% da população. Ele é o bem mais precioso que a maioria das famílias tem. Nós fazemos parte dos maiores sonhos do brasileiro, que é ter o seu imóvel, né? E quando você consegue conciliar o imóvel com o investimento, a formação de renda, isso vai melhorar a qualidade de vida, né? Fazer as pessoas realmente terem riqueza, que vai melhorar gerações. O que nós estamos fazendo agora para os nossos clientes não vai melhorar só a vida do nosso cliente hoje. Hoje eu estava atendendo uma cliente minha de Cuiabá, e ela, a gente estava conversando sobre isso. Ela tem 74 anos. Ela já tem alguns imóveis de locação.
E ela fala, Nielson, o que eu estou fazendo, eu sei que mesmo com toda essa evolução, tecnologia, a inteligência artificial, eu vou viver mais do que os meus pais viveram. Mas o que eu estou construindo no mercado imobiliário, ninguém vai tirar da minha família. Vai ser para o meu filho, que vai ser para o meu neto, e assim sucessivamente, que o patrimônio imobiliário ele possibilita isso. E é interessante que essa cliente ela tem duas aposentadorias, uma do Estado e uma do INSS, é funcionária pública há muito tempo. E o marido dela, funcionário público federal, faleceu em dezembro do ano passado. E ela me relatando, Nelson, ele foi embora e eu não tive direito à pensão. Eu não tive direito em nada. E ele foi embora e aquele recebimento que ele tinha foi embora junto com ele. Se a gente tivesse investido tudo que ele poderia em imóveis, igual ela comentou que tem, né, os três apartamentos, agora já está indo para o quarto. Esses três ela não comprou comigo, mas agora esse quarto ela vai comprar com a gente, porque eu nem conhecia a Biocasa, nem sabia o que a gente fazia. Teria ficado. Se ele tivesse tido um patrimônio de imóveis com 40, 50, 100 imóveis, hoje ela não estaria tendo que readequar a vida dela por causa que ele foi embora e a aposentadoria de um funcionário público foi embora junto, né? Então, o que a gente está criando aqui, Marcelo, tem realmente esse propósito, cara, e eu divido totalmente quando você fala, é transformar vidas, é empreender. E eu fico feliz em ver você estar com a gente. Obviamente, né, você não está ganhando rios de dinheiro, mas logo, logo vai estar, né? Porque o mercado imobiliário ele é complexo, mas ele remunera muito bem, né? Ele consegue formar riqueza, patrimônios milionários, coisas que profissões. Falo isso porque trabalhei numa multinacional, você também, né? O potencial de ganho de se desenvolver um prédio, se desenvolver um loteamento, desenvolver casa para vender e tudo que a gente faz aqui, nós teríamos que trabalhar muito no CLT e guardar muito dinheiro por muitos anos para conseguir ter acesso, né, a faturamentos que nós temos possibilidades dentro do mercado imobiliário. Mas por que que eu estou dizendo tudo isso, né? Para você deixar aí as suas palavras finais, as suas considerações finais, e se você for deixar algum ensinamento para alguém, alguma coisa, e realmente, se você que nos acompanhou até aqui, qual que é o intuito desses bate-papos que eu estou fazendo? É incentivar as pessoas a empreenderem, incentivar as pessoas a empreenderem dentro do mercado imobiliário, né? E, obviamente, se você quiser tomar a decisão de ser um franqueado da Biocasa, né, nós estamos expandindo pelo Brasil, você pode ser um franqueado da Biocasa, comenta nesse vídeo e alguém da nossa equipe entra em contato com você para explicar o que que é o modelo da Biocasa, mas independente se você fizer parte da Biocasa ou não, avalie essa questão de ser um empresário, de ser um empreendedor, de transformar vidas das pessoas, encontrar o propósito que o seu trabalho agrega na humanidade, né? E eu posso falar isso com toda a certeza do mundo, que nesse momento eu encontrei o que o meu trabalho pode agregar na humanidade, não só na minha vida. Obviamente que nós vamos prosperar a nossa própria família, mas para a minha família prosperar hoje dentro da Biocasa, a família do Marcelo prosperou, a família do associado da Biocasa prosperou, a família do cliente que foi comprando imóveis no decorrer do tempo prosperou. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, Marcelo. A nossa empresa é uma relação ganha-ganha tão fantástica. A gente só ganha dinheiro quando o cliente ganha dinheiro, quando a família dele evoluiu, quando o franqueado evoluiu. Então, são poucas as empresas que podem falar isso que eu estou dizendo aqui. E é um círculo de prosperidade com todos os envolvidos, né? Não sei se isso faz sentido, mas fique à vontade aí, Marcelo, deixar suas palavras finais. Quero agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Agregou muito valor, né? E fique à vontade de deixar suas palavras aí, por favor. Eu só aproveitar as suas palavras do círculo aí, um círculo virtuoso, né? Todos crescendo juntos, todos crescendo e contribuindo, mas realmente a gente contribuindo com conhecimento, com estratégias, com direcionamentos, e as pessoas, a gente observando as pessoas realmente evoluindo e mudando de patamar aí. Então, realmente é o que faz sentido e é o que a gente consegue mudar as vidas das pessoas. Eu acho que, só puxando um ganchinho que você falou, talvez algum ensinamento, eu tenho uma história aí que quando eu era começando ainda na CLT ali, eu tinha um primo que eu admirava muito, que ele tinha ido já para o mundo do... Ele tinha trabalhado como CLT, ficou só 2 anos e começou a empreender, e depois ele construiu bastante coisa, ele ficou, ganhou bastante dinheiro, e eu sempre admirei muito ele. Um dia a gente estava caminhando,
e eu perguntei, qual o livro que você me recomenda e tal. E aí, o primeiro livro que ele falou foi, Pai Rico, Pai Pobre. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu acho que o primeiro livro para quem deseja, quem gostaria de empreender, seria Pai Rico, Pai Pobre. E mais recentemente eu tive contato com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho que complementa os ensinamentos do Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre fala muito de empreender, de valorizar o mercado imobiliário. Eu fiquei, confesso que quase 20 anos sem entender o que, que era, como era fugir da roda da corrida dos ratos ali. Hoje em dia, e eu acho que nos últimos 3 anos, isso ficou bastante claro para mim, como é que funciona literalmente a corrida dos ratos. E eu acredito que hoje eu já saí da corrida dos ratos e estou começando a prosperar aí. Mas o Homem Mais Rico da Babilônia fala muito sobre como guardar parte do patrimônio, como multiplicar, e eu acho que ele chegou e complementou o ensinamento que eu tinha, e aí, novamente, eu li o Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre agora, e ele, eu acho que agora com mais maturidade, com mais vivência, ele faz todo sentido. Mas mesmo quem é mais jovem, leia os dois livros, aprenda o máximo possível, depois de um tempo leia de novo. Eu acho que vai trazer bastante conhecimento e bastante direção nesse sentido. No mais aí, eu acho que como mensagem final, estou aí bastante agradecido de fazer parte agradecido a Deus, principalmente, de fazer parte desse ecossistema, de fazer parte da família Biocasa aí, e entender que nesse momento a gente tem pessoas muito boas dentro do nosso ecossistema e pessoas boas crescendo. Então, se você é uma boa pessoa e acredita que a nossa missão pode ser parte da sua vida, venha fazer parte também do nosso ecossistema, venha fazer parte como um associado, como um franqueado, venha fazer parte da Biocasa Morumbi. A gente está expandindo também, a gente está crescendo nossa equipe, a gente está trazendo novas pessoas para trabalhar com a gente, então é um momento de expansão da empresa como um todo, e a gente deseja tocar vidas nesse sentido de auxiliar e ajudar as pessoas a crescer. Então, se você quer empreender, venha fazer parte do nosso ecossistema. O primeiro ecossistema de crescimento de patrimônio dentro do mercado imobiliário brasileiro. Muito Primeiro bom. ecossistema Marcelo, completo, né? completo mesmo, não tem nada igual. Logo, logo talvez alguém copie, mas por Bem enquanto copia. não existe nada parecido com o que a Biocasa entrega. Né? E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, nos procure nas redes sociais, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Marcelo, satisfação em falar com você sempre, muito ensinamento. Fica com Deus, muito obrigado aí e até a próxima, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu! Até a próxima, um abraço. Valeu.